A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos lá mais um estudo. Meu nome é Marco Antônio, sou teólogo biblista. Como Satanás é o Deus deste mundo, 2 Coríntios 4:4. A frase Deus deste mundo, ou Deus deste século, indica que Satanás é a maior influência sobre os ideais, opiniões, metas, desejos e pontos de vista da maioria das pessoas. Sua influência também abrange filosofias, educação e comércio mundiais. Os pensamentos, ideias, especulações e falsas religiões do mundo estão sob o seu controle e surgiram a partir de suas mentiras e enganos. Satanás também é chamado de príncipe das potestades do ar, de acordo com Efésios, capítulo 2, versículo 2. Ele é o príncipe desse mundo, de acordo com João, capítulo 12, versículo 31. Esses títulos e muitos outros representam as capacidades de Satanás. Dizer, por exemplo, que Satanás é o príncipe das potestades do ar significa que, de alguma forma, ele governa o mundo e as pessoas. Isso não quer dizer que ele governa o mundo completamente. Deus, graças a Deus, ainda é soberano. Entretanto, significa que Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que Satanás operasse neste mundo dentro dos limites que Deus estabeleceu para ele. Quando a Bíblia diz que Satanás tem poder sobre o mundo, devemos nos lembrar de que Deus deu a ele domínio apenas sobre os incrédulos, somente pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus. Os crentes não estão mais sob o domínio de Satanás. Isso, de acordo com Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Os incrédulos, por outro lado, estão presos no laço do diabo, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Encontram-se no poder do maligno, 1 João, capítulo 5, versículo 19. E são escravos de Satanás, Efésios, capítulo 2, versículo 2. Assim, quando a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste mundo, ele não está dizendo que ele tem autoridade máxima. Está transmitindo a ideia de que Satanás governa o mundo descrente de uma maneira específica. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o incrédulo segue a agenda de Satanás. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O esquema de Satanás inclui a promoção de falsas filosofias no mundo, filosofias que cegam o incrédulo para a verdade do Evangelho. As filosofias de Satanás são as fortalezas nas quais as pessoas são presas e elas devem ser libertas por Cristo. Um exemplo de tal filosofia falsa é a crença de que o homem possa ganhar o favor de Deus por um determinado ato ou atos. Em quase todas as religiões falsas, merecer o favor de Deus ou ganhar a vida eterna é um tema predominante. Ganhar a salvação pelas obras, no entanto, é contrário à revelação bíblica. O homem pode trabalhar para ganhar o favor de Deus. A vida eterna é um dom gratuito, de acordo com Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 9. E esse dom gratuito está disponível por meio de Jesus Cristo, e só por ele. João, capítulo 3, versículo 16, e João, capítulo 14, versículo 6. Você pode perguntar por que a humanidade não simplesmente recebe o dom gratuito da salvação. De acordo com João, capítulo 1, versículo 12, a resposta é que Satanás, o Deus deste mundo, tem tentado a humanidade a seguir o seu orgulho
e o seu lugar. Satanás define a agenda, o mundo incrédulo a segue e a humanidade continua a ser enganada. Não é à toa que a Bíblia chama de Satanás de um mentiroso, de acordo com João, capítulo 8, versículo 54. Então, meus irmãos, o que eu entendo nessa lição é que Deus ainda está no controle, mas permite que Satanás age aqui nessa terra. E aqueles que são incrédulos é que onde Satanás ele ataca mais, né? Nesse caso aí, de acordo aqui com os estudos, as pessoas incrédulas, aonde que Satanás quer segurar eles e levar para o inferno, ou seja, para o sofrimento eterno, assim como Satanás vai ser jogado no fogo eterno, enxofre, fogo e enxofre, que é o sofrimento espiritual. Satanás também vai querer levar também muitos com eles. Muitos seres humanos vão junto para o sofrimento. Então somente aquelas pessoas que realmente crê em Deus, a fé, aquele que realmente tem fé, porque Deus Pai nos deu a graça de mandar teu Filho Jesus morrer na cruz para nos salvar. Na cruz ele pagou pelo nosso pecado. Aqueles que acreditam na cruz estão salvos, né? Pela fé estamos salvos, não por obras. Então muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado, porque a obra não salva ninguém. O que salva é a fé. A fé pela graça que Deus nos deu e ter mandado seu Filho único a morrer na cruz para nos salvar. A paz de